Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Xandão, mais uma vez, e eu venho trazer novidade para vocês, como tá aí no template. São algumas mudanças que eu decidi fazer, né? Vivendo aqui no Japão, que são mudanças necessárias para nossa vida. Então, eu venho trazer algumas informações aqui que são importantes. Se você tem algum amigo que mora no Japão, ou se você tem alguém que conhece, que quer enviar esse vídeo para eles, para poder abrir um pouco a mente, para poder entender um pouco mais como as coisas funcionam aqui e esteja mais ou menos na minha faixa etária, né? Bom, então vamos lá. Um dos principais fatores dessa mudança minha para a Europa, né? Primeiro lugar, não existe mudança sem que haja planejamento. Então tem que existir um planejamento para que essa mudança seja concretizada na vida da gente. A gente já não tem mais idade para sair por aí se aventurando, né? Como era antigamente. Então as coisas têm que ser um pouco mais direcionadas, né? Tem que ser um pouco mais direcionadas para que a gente consiga minimizar a quantidade de erro em uma mudança nesse estágio da vida. Olha, por que eu vou me mudar? Por que eu vou sair daqui do Japão e vou me mudar para Portugal? Por que Portugal? Bom, primeiro, vamos lá. Eu sou neto de português, então eu tenho a descendência portuguesa e a minha cidadania portuguesa está sendo concluída agora até o mês de agosto. Eu já tenho a cidadania italiana, mas vão perguntar assim para mim, Mas por que você tirar a cidadania portuguesa se você tem já a cidadania italiana? Eu vou te dar até um exemplo por quê. Você vê que Portugal está à beira de ser jogada para fora do espaço Schengen por conta dessa abertura que eles estão dando para essa imigração descontrolada que está acontecendo para Portugal. Que eu, obviamente, não concordo com isso, né? Que quando você abre demais as portas, você recebe todo tipo de gente. Inclusive, eu tenho acompanhado aqui um monte de gente que comete crime no Brasil e acaba indo para Portugal. E lá não é pedido atestado de antecedentes para você ficar lá ou não, ou seja, é uma situação bem complicada. Então, uma resposta eu já vou matar aqui. Por que tirar duas cidadanias? Então tá aí. Se caso acontecesse isso, pelo menos eu tenho a italiana. Mas enfim, a questão não é essa. Um dos principais fatores é a língua. Um dos principais fatores é mudando para Portugal por conta da língua. Obviamente, né? Ninguém vai querer sair daqui do Japão para poder ganhar dinheiro em Portugal, porque a gente sabe que em Portugal não se ganha dinheiro, que até o próprio povo português está saindo de lá. O pessoal que se forma, que se qualifica profissionalmente, vai para os outros países ali vizinhos, dentro do espaço Schengen, para poder ganhar dinheiro, para poder juntar alguma coisa, né? E por que então que o pessoal brasileiro quer ir para Portugal? Bom, o pessoal que está lá no Brasil quer ir para a Europa. E Portugal foi o que abriu a porta para que eles possam ir à torto e à direito. E seja o que Deus quiser, é uma aposta, né? Mas no meu caso não. Então, voltando à linha principal de raciocínio, a facilidade da língua. A facilidade para você poder resolver um monte de coisa dentro da sua língua. O japonês, o Nihongo, é muito difícil, é muito complicado. Eu confesso, eu já tenho 20 anos aqui e cada dia que passa eu sei menos. Então, às vezes, você precisa saber de alguns termos técnicos para poder assinar alguns contratos, ou você fica internamente dependente de quem se criou, quem foi criado aqui, né? Então, essa é uma das mudanças. E segundo, é a história da aposentadoria aqui no Japão, né? No Japão, para quem não sabe, eu acho que deve se informar o quanto antes melhor. A gente, quando tem 40 anos, 40 e poucos anos, até essa idade a gente não pensa muito em aposentadoria. Depois que a idade vem chegando um pouco mais, a gente começa a pensar um pouco mais à frente de como as coisas vão ser daqui para frente. E se a gente perder esse ponto de virada, aí a gente está condenado a ficar aqui pelo Japão por um bom tempo. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Quando eles decidiram abrir para receber brasileiros aqui,
Eles não acreditavam, acho, que o brasileiro ia ficar por tanto tempo, né? Iam criar raízes e se infiltrar dentro da comunidade japonesa, comprar casa, se estabelecer, como todo mundo, como eu tenho casa, como a maioria tem. E aí então, quando eles viram isso, eles começaram a cobrar os impostos, a cobrar tudo que deveria cobrar, tudo que se cobra de um japonês, para que você tenha uma vida na aposentadoria estável aqui. Porém, essa exigência começou a ocorrer só de 2012 para cá. E a gente tem imigração aqui desde antes de 90, né? Desde antes de 1990. De lá até 2012, não existia a obrigatoriedade de você recolher o Nenkin, né? Recolher a aposentadoria, né? Mesmo o Shakai Hoken. Então você não tinha. Então você ganhava um salário assim muito legal. Então tinha gente que veio para cá e comprou casa e comprou apartamento. Hoje não. A história é completamente diferente. Você ganha. Hoje você está ganhando para viver aqui. Do jeito que está indo, com o iene a 160, do jeito que está, e se subir mais, daqui a pouco a gente vai ganhar nem para viver aqui. Está se tornando difícil. Então a história de guardar dinheiro, de que quem vem para o Japão é rico, está colhendo dinheiro em árvore, esquece. Isso daí está muito mais difícil do que em qualquer outro lugar. Acredito que seja uma mudança global, mas do Japão está pesado. E como eles começaram a exigência a partir de 2012, então eles desprezaram quem quer que tenha recolhido antes de 2012. Então as primeiras aposentadorias completas aqui no Japão ocorrerão por volta de 2053. Gente, 2053, pelo amor de Deus, é muito tempo. Tá, eu falo aposentadoria completa por quê? Porque precisa ter 40 anos aqui para você receber cerca de 120 mil ienes por mês. 120 mil ienes por mês você não faz nada. Eu só de prestação da minha casa eu pago 80 e pouco, 87. Então, completamente inviável. Completamente inviável. Eles fazem, não sei se eles fazem isso de propósito, os velhos japoneses aqui têm que trabalhar até morrer, se quiser ter alguma coisa, e eu não quero isso para mim. Então por isso que eu resolvi promover essa mudança. E se você que está aí num estado de letargia, olhando com aquelas tapas de cavalo, sem olhar para os lados, ou vislumbrar o horizonte, o que está acontecendo, eu acho bom você abrir o olho. Porque isso vai chegar em você. Isso vai chegar em você também. E aí, lá no final, hoje eu já estou vendo muitos idosos passando a necessidade. E você sabe que com a idade vem uma dezena de problemas físicos, disso. Você muda, sua estrutura física muda completamente. Então, se você não procurar ter um pouquinho mais de qualidade de vida, quando os seus 65 chegar, você vai se complicar um pouco, né? Eu estava vendo um vídeo recentemente que uma funcionária de uma empresa, se ela atingiu 60 anos, o pessoal chamou ela para poder reduzir o salário dela de 1.200 para 1.000 ienes. E nem é os 65, hein? 60 anos, já estão reduzindo o salário. Meu, a vida aqui pro velho é muito complicado, é triste. Eles têm uma tradição, né? Uma tradição deles que o japonês ele tem que juntar cerca de 20 milhões de ienes no decorrer da vida para que ele possa ter uma vida mais tranquila depois da aposentadoria. Na verdade, essa aposentadoria que eles dão, o que eu até acho sensato, né? Mas não é a mente que o brasileiro tem, né? Ela sozinha não suporta as suas contas. Então você tem que trabalhar mesmo depois dos 65 e assim por diante. Não estou dizendo que quem faz 65 é obrigado a ficar parado sem fazer nada, mas eu acho que deve pelo menos diminuir o ritmo para poder ter uma qualidade de vida um pouco melhor. E tem muita gente que perde o tempo a vida inteira trabalhando, fazendo projetos
para que tenha uma vida boa depois que aposentar. Eu acho que o seu projeto de vida boa ele tem que ser hoje, amanhã, depois de amanhã ele tem que ser hoje. Você não sabe se você vai chegar aos 65, aos 60, então talvez você nem chegue nesse projeto. Então acho bom você abrir o olho. E outra coisa que pode acontecer também, esse pessoal que sustentou a família há muitos anos lá no Brasil, né? Porque tem muito japonês que veio para cá e continuou pagando, sustentando a família lá, sem mesmo voltar para o Brasil, né? Então vocês que estão aí no Brasil, pode ficar esperto que esses vozinhos que sustentou vocês vão chegar aí daqui a pouco de malicunha. Vocês vão ter que reaprender a viver com um pai ou com um avô que sequer conheceram pessoalmente. Enfim, são diversas histórias. Essa imigração vai dar o que falar. Mas tá. Então o que eu quero dizer é o seguinte, né? Uma outra situação que eu acho impossível acontecer é o retorno para o Brasil. No meu caso, porque eu já tentei há um tempo atrás viver no Brasil novamente, eu não consegui me readaptar. Uma vez que você sai fora do país, a hora que você... Não falo nem em qualidade de vida, eu falo assim... Sabe, quando você anda pelas ruas e as ruas são limpas, você vê uma história cheia de organização, onde você não se preocupa em andar com o vidro aberto, você não tem a criminalidade, né? Tem, mas é uma coisa muito baixinha, muito ínfima, não é como no Brasil, que o negócio está virando, daqui a pouco você vai ser obrigado a ser bandido, então o negócio está complicado. Então eu não vejo a possibilidade de voltar a viver no país. O Brasil tá legal para a gente ir passear, viajar, ver a família, mas de passagem e ir embora. Eu acho que, no meu ponto de vista, Portugal é o meio termo, que eu ainda vou deixar a família aqui no Japão. E se eu precisar vir visitar aqui, ainda vou ter casa, tenho as minhas coisas que eu tenho que cuidar aqui e tenho as minhas coisas lá no Brasil. Então, eu ficando no meio do caminho, é mais fácil eu viajar 12 horas, 14 que seja, do que às vezes pegar aqui e passar 30 horas viajando, com escala e tudo. É de matar, é de matar. O Japão é muito longe. O Japão é muito longe. É isso. Eu vou trazer mais algumas informações durante essa questão de mudança. Eu vi que há um tempo atrás teve um pessoal aqui que se interessou, que é engraçado como às vezes os pensamentos se conectam, que também tem a intenção de sair daqui e migrar para a Europa, ou porque tem uma descendência, ou porque viu em Portugal uma outra situação, mas o planejamento é crucial, porque senão você vai voltar para trás. Vejo que Portugal também não é mole assim como o pessoal está dizendo. Então, medo de trabalhar a gente não tem, né? Porque quem passou 20 anos no Japão aqui, não estou dizendo menosprezando o trabalho do português, que eu também sei que é arte, né? Mas a gente não pode ter medo de trabalhar e de vencer, né? E essa mudança, né? Uma mudança dessa, por exemplo, no alto dos meus 53 anos de idade para 65 faltam 2. Eu acredito que se eu perder esse time dessa mudança agora, talvez eu não consiga fazê-lo quando eu tiver os 65. Eu acredito que não. Acredito que vai ficar muito mais complicado. Então agora é a hora da mudança, né? Então eu tenho um planejamento, não vai ser já, e o meu planejamento ele vai se estender por alguns anos ainda, porque eu preciso fechar alguns ciclos de aposentadoria aqui no Japão, para deixar aí guardadinho para a hora da necessidade, e depois tocar para essa nova fase. Eu acredito que a gente não deve ter medo de mudança, né? Da nossa... O pessoal fala de zona de segurança. Não, eu nunca entrei na zona de segurança. Nunca entrei na zona de segurança. Eu desconheço. Eu nunca fui para a zona de segurança, então eu não sei o que é zona de segurança. Então a gente está na pista e a gente tem que batalhar as coisas se a gente quiser que as coisas aconteçam. Então eu dou uma dica para você que está aqui no Japão, que está aí quietinho, né? Trabalha, vai para o caixa, vai para a fábrica, né?
volta e você vai passando o seu dia, sua idade vai passando e você está com 50, 51, 52, 53. Se você não tiver algo planejado para esse fim de período de trabalho aí, você vai se complicar, né? Então abra seu olho, né? Abra seu olho para que você não fique tendo que depender de filho, depender de família, que é muito triste isso, é muito complicado, né? E pra gente que é homem, pra gente que sempre trabalhou, pra gente que sempre lutou para ter as nossas coisas, a gente viver na dependência de uma outra pessoa, de um filho, eu acho isso muito triste. Nós não precisamos disso. Então pense bem, né? Projete aí uma nova mudança na sua vida. Avalie isso que eu estou dizendo, pesquise, né? Como que vai ser daqui a pouco tempo, porque no meu caso 13 anos passa muito rápido, 10 anos passa muito rápido. A gente sabe disso, passa muito rápido, muito rápido. A gente, a hora que vê, nem percebe, já foi. E para que a gente não fique à deriva, né? Nesse mercado, a gente tem que se profissionalizar. Se você quiser promover essa mudança na sua vida, você tem que ser profissional em alguma coisa para que o mercado de outro lugar te absorva com experiência. Eu penso no mercado europeu, porque o mercado europeu ainda absorve gente que tem mais idade, desde que tem experiência em alguma área. Não adianta sair também sem experiência nenhuma, vou falar, eu vou trabalhar de qualquer coisa. Tá, você vai trabalhar de qualquer coisa se não estiver dentro da sua vaga útil, né? Diferente das que têm uma grande necessidade e querer que o mercado externo te absorva. Então avalie, caso você quiser promover essa mudança na sua vida e for mudar para a Europa ou qualquer coisa assim, avalie o mercado, vê o que o mercado precisa. Por exemplo, Portugal está precisando de técnico de TI, gente que tem experiência em TI, está precisando de motorista, a Europa toda está precisando, tem muita vaga que exige um profissionalismo. Então faça esse trajeto aí e seja feliz, porque eu não vejo futuro nesse Japão para quem está atingindo a beira de 60 anos aí, a não ser que você queira ficar na dependência de outra pessoa. Pois é, gente, eu vou ficando por aqui, que eu já me alonguei. Eu acho que eu já tenho mais de 20 minutos que eu estou falando. Eu vou procurar não me estender. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo. Se alguém quiser trocar alguma ideia, por exemplo, a respeito de cidadania, porque eu tirei minha cidadania por lá, mas tenho conhecidos aqui que está tirando a cidadania, já tirou a cidadania pelo consulado, pela embaixada italiana aqui, para quem tem descendência. Tem que aproveitar antes que eles mudem a lei, porque estão querendo limitar até neto para cidadão italiano. Português já é até neto, mas italiano como é iuris sanguinis, então é pelo sangue. Então qualquer descendência, desde que haja descendência de italiano, você consegue tirar a cidadania. É um processo um pouco mais lento, porque é um processo judicial. O meu demora cerca de 2 anos, mas quando é pelo consulado ele é muito mais rápido. Corrigindo, pela embaixada. O italiano ele é muito mais rápido, em 3, 4 meses. Você já está com a cidadania italiana na mão. Quem tem essa possibilidade de adquirir uma outra cidadania para poder se locomover, né? Faça isso. Uma coisa eu falo para você, não tenha medo, porque uma vez que você saiu do Brasil para vir para o Japão, levando em consideração que Itália é metade do caminho. Então, gente, você já promoveu uma mudança radical na sua vida vindo para um país como o Japão, que não tem absolutamente nada a ver com o Brasil. Uma Europa é muito mais fácil. Você vai ficar muito mais... Você já é familiarizado com a arquitetura, é familiarizado a língua que tem por base o latim, então algumas coisas você consegue entender. Agora aqui não. Então, é isso. Eu fico aí. Quem tiver alguma dúvida, como eu falei, agora dá seu like aí embaixo, por favor, né? Dá um likezinho aí. Se você gostou, manda para aquele amigo seu. Se você não é inscrito, se inscreve. Eu vou colocar mais coisas, eu vou colocar mais informações a respeito desse conteúdo
dessa mudança que eu vou promover gradualmente na minha vida, dessa migração minha para Europa, a priori Portugal, se tudo der errado, Itália. Então é bom ter mais de uma opção, né? E quem quiser ir acompanhando essa epopeia, bora lá comigo. Fechou? Beijo no coração de vocês, um abraço e até a próxima.